Eu quero falar hoje sobre o que vai acontecer semana que vem. Domingo que vem é o quê? Não, animado. Domingo que vem é o quê? Diga domingo de Páscoa. Verdadeiro sentido da Páscoa. Como o Mário Rui vai estar pregando domingo, então eu quero deixar uma palavra para vocês hoje sobre o sentido da Páscoa. Quem gosta de chocolate? Quem gosta. Não, mas levanta a mão com um sorriso, assim, diga chocolate. Gente, eu acho que vai ter chocolate no céu. Eu acho que vai ter, gente, porque chocolate é demais, demais. Eu gosto muito, muito, muito de chocolate. Para mim, assim, chocolate, não sou chocolatra, porque seria pecado, né? Mas eu gosto demais. Sim, eu como um bis inteiro. O Zé Luiz também. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de chocolate. Mas não de Páscoa. Chocolate de Páscoa, não. Se eu gosto de chocolate, por que eu não gosto de chocolate de Páscoa? É isso que eu quero falar hoje de manhã, porque na nossa sociedade nós acabamos misturando as coisas e a gente acha que Páscoa é chocolate. Não, chocolate é só chocolate. Diga, chocolate é só chocolate. Chocolate não é Páscoa. E eu quero falar com vocês hoje de manhã sobre isso. Separar uma coisa da outra. Não tem nenhum problema comer chocolate. E você pode comer chocolate essa semana que vem, na outra semana. Mas não coma chocolate como se fosse Páscoa. Chocolate não tem nada a ver com Páscoa. Eu imagino que depois de Constantino, no ano 300 da era cristã, os religiosos e os comerciantes fizeram uma aliança. Os religiosos falaram assim: olha, a gente tem uma festa na igreja, chamada Páscoa, e se vocês venderem chocolate lá e pegar os símbolos da igreja, a gente dá alguns símbolos, uma ideia da igreja para vocês, e vocês dão dinheiro para a igreja, e aí a gente fica os dois felizes. Isso é secularismo, quando a gente mistura coisas do reino com coisas do mundo e aparentemente todo mundo sai ganhando. A Páscoa bíblica, ela é uma festa dada aos judeus, celebrada uma vez por ano, que eu quero explicar sobre isso, mas ela entrou para o calendário do cristianismo e hoje é tão misturado que a gente quase não consegue separar uma coisa da outra. Nós olhamos, para a Páscoa e se a gente não for lembrado biblicamente, a gente vai esquecer o que é Páscoa. Vamos ler o texto, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6 e até o verso de número 8. Só para gravar bem, diga assim: o verdadeiro, bem bonito, o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa olhada de dentro da Bíblia e a partir da Bíblia. 1 Coríntios 5, 8 diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Expurgai o fermento velho para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, algumas traduções diz Cristo é a nossa Páscoa, ou Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Diga assim: Cristo, nossa Páscoa. Agora diga bem bonito: Cristo é a nossa Páscoa. Verso 8: por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Até aí o texto que eu quero ler. Cristo, a nossa Páscoa. Quando você entra no supermercado que está lá escrito Páscoa, 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 o que é que você vê de Cristo lá? Você vê alguma coisa de Cristo? Absolutamente nada. O que é que você vai encontrar lá, onde está escrito Páscoa? Você vai encontrar chocolate na forma de
de coelho. Eu pergunto, qual a ligação de coelho com Cristo? Qual a ligação de coelho com Cristo? Há alguma ligação bíblica? Nenhuma. Jesus nunca falou, olhai para os coelhos e vê, nunca usou o coelho para nada. Ele nunca fez menção do coelho. O coelho, no Velho Testamento, não é um animal, ele é um animal impuro, por causa das fendas nos pés, nas unhas. Mas, se a gente perguntar para uma criança lá no supermercado, o que é Páscoa para você? O que ela vai dizer? Na escola, o que é Páscoa? Você acha que a criança vai dizer? É Cristo. Ela fala isso? Ela diz que é coelhinho de chocolate, que é o coelhinho da Páscoa. Então, o coelho foi escolhido, né, como um símbolo, e aí tentaram ligar com a igreja, por causa da fecundidade, ele se reproduz muito rápido, então trouxeram o coelho para dentro do cristianismo, como simbolizando os discípulos, que também deveriam se multiplicar muito rápido. O ovo, que não tem nada, a gente pensa numa coisa sem sentido. Quantos de vocês já viram um coelho botar ovo? Quem já viu isso? Eu nunca vi. Agora, pensa não tem lógica. Ovo de coelho. Existe ovo de coelho? Não existe ovo de coelho. Ligar o ovo com coelho não faz sentido, porque coelho não põe ovo. Mas as pessoas criam umas coisas, eu não sei como a gente vai aceitando algumas coisas como se elas fossem verdadeiras. Eu quase olho ovos de Páscoa como se fossem ovos de coelho, porque se fala sobre ovos de coelho, ovos da Páscoa. E a gente vai formatando a mente com algumas coisas que não faz sentido, mas a gente até é capaz de achar sentido nisso. O ovo era para significar a vida que sai de dentro, né? A ressurreição, o túmulo de Jesus. Mas quando a gente começa a olhar e pensar nas coisas, um dos grandes desafios para o ser humano da nossa geração é pensar, diga pensar. Diga bem bonito, pensar. A gente vai pegando as coisas, a gente vai seguindo as coisas, mas a gente não pensa nas coisas. Por que isso é assim, desse jeito? Você pode comer chocolate sem problema nesses dias, não tem problema, você pode. Eu só não gosto de comprar chocolate nesse dia porque fica muito caro, só por isso. Mas você pode comer quando você quiser. Não tem problema de comer coelho de chocolate nesses dias. Você pode comer um coelho de chocolate, mas não coma como Páscoa. Só separa, isso que eu quero separar. Você pode ir lá, não é pecado nenhum você lá comprar um ovo de chocolate e dar para o seu filho, mas isso não é Páscoa. Você precisa explicar isso para ele, pode fazer. Agora, explica, qualquer dia do ano você pode comprar ovo de chocolate e dá para o seu filho, não tem problema, você não vai para o inferno porque comprou um ovo de chocolate e ninguém deve ir lá te julgar porque você comprou um ovo de chocolate, não. Você está comprando chocolate. Você precisa diferenciar o que está certo e o que está errado. Não é errado comer e comprar um coelho de chocolate na Páscoa. O que está errado é dizer que isso é a Páscoa. A Páscoa não é isso. Essa festa que está acontecendo nesses dias, que você vê lá no supermercado, nas lojas de chocolate, tudo isso que você está vendo, não deveria ser chamado de Páscoa. Deveria ser chamado de quê? Festa do chocolate. Sem problemas. Mas por que chama Páscoa? Para poder vender
os cristãos que na época achavam, quando se tivesse alguma coisa ligada com a igreja que determinava tudo, então eles iriam comprar. Não deveria misturar uma coisa com a outra. A sociedade não é obrigada a ser cristã. Ela pode não ser e fazer a festa dela sem nenhum problema. Os historiadores dizem que o coelho, como símbolo, ele surgiu a partir das festividades anualmente feitas pelos egípcios, no início da primavera, que utilizavam o animal como representação do nascimento e nova vida. Ao longo da história, o coelho passou a ocupar status de símbolo máximo da festa da Páscoa, em detrimento daquele que deveria estar no centro das atenções. O centro das atenções. Vou te mostrar quem é o centro das atenções da Páscoa. No Velho Testamento era um coelho ou um cordeiro. Então, para nós deveria ter um cordeiro de chocolate. Agora sim está ficando bom. No lugar do coelhinho pequeno, a gente vai ter um cordeiro. Agora o negócio melhora. No Velho Testamento era um cordeiro. Já os ovos começaram a ser dados como presente pelos persas e egípcios. Os primeiros acreditavam que a terra teria saído de um ovo gigante, e os egípcios costumavam tingir os ovos com cores primaveris, acreditando que isso transmitia boa sorte. Os cristãos primitivos da Mesopotâmia foram os primeiros a usar ovos coloridos, especificamente na Páscoa. Mais tarde, a própria Igreja Romana foi introduzindo outros elementos simbólicos que nada tinham a ver com as origens bíblicas da celebração da Páscoa. Vamos ver no Velho Testamento como surgiu a Páscoa. Abre lá para mim Gênesis capítulo 12. Nós vamos encontrar aqui a origem da verdadeira Páscoa. Israel, depois de 400 anos de escravidão, aproximadamente 430, Deus levanta um homem chamado Moisés, que vai libertá-los da escravidão. Aqui está a história da Páscoa, aqui está a história do surgimento da Páscoa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Êxodo, isso? Eu fiquei vendo aí, né? É Êxodo, isso, obrigado. Falei, o que Abraão tem a ver com a história da Páscoa aí? Mas, vamos lá. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia desse mês tomará cada um para si um coelho. O que está escrito aí? O que está lá? Um cordeiro. Um cordeiro. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Presta só um pouquinho aqui, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre esse cordeiro. Esse cordeiro era escolhido no meio das ovelhas. Ele tinha que ter menos, ele era primogênito, menos, assim que ele nascesse, ele era escolhido. E ele era criado dentro de casa. As crianças ajudavam a alimentar este cordeiro. Quem já viu cordeiro pequeno? Quem já viu, teve o privilégio de ver um bichinho desse pequeno? Gente, ele é amável demais. Ele é uma coisa muito fofa. Tu imagina um cordeirinho de estimação, né? Criado dentro de casa, toda a família, as crianças ali convivendo com esse cordeirinho. Ele passava como fazer parte da família, ele era amado pela família. As crianças amavam esse cordeirinho. Vamos ao próximo. Isso, vamos lá. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo juntamente com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Mas o cordeiro também pode ser um cabritinho pequeno, será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º desse mês, e toda a assembléia da congregação de Israel. Olha que coisa essa parte final aí. O que eles vão fazer com o cordeiro? Fala bem bonitinho para mim, vão fazer o quê?
Eles vão matar o cordeiro. Agora imagine as crianças dessa casa, o coraçãozinho delas. Imagina a mãe, imagina o pai, para matar esse cordeirinho de estimação, amado por toda a casa. Eles vão sacrificar esse cordeirinho. Agora vai aparecer uma palavra aqui, escondida aqui por detrás de matar, diga assim, sacrificar. Então você vai começar a entender a Páscoa como uma coisa de sacrifício. Vamos para frente. Tomarão do sangue desse cordeiro e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Veja só, o sangue desse animalzinho, ele vai ser imolado, o pescoço dele vai ser cortado, e o sangue, diga assim, o sangue vai ser colocado, vai ser aspergido, ou seja, como se pegasse com a mão e colocasse nos umbrais, nas portas, uma marca de sangue, diga marca de sangue. Então você vê que a Páscoa começa a tomar você começa a compreender a coisa um pouquinho diferente daquilo que nós temos hoje. Havia um sacrifício, havia uma dor naquela família, e essa marca tinha que estar na casa. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargas, comerão. Deixa aqui, deixa lá, por favor. Naquela noite comerão a carne desse cordeiro, vai ser assada. A parte boa da Páscoa é o churrasco que está aqui. Vai ser assada, os pães vão ser sem fermento. Quem gosta de comer pão sem fermento? Já comeram pão sem fermento? Aquele pão que não cresce? Mesmo quando põe fermento, que fica aquela coisa. O pão vai ser sem fermento. Vai ser um pão diferente. E as ervas vão ser amargas. Diga ervas amargas. Sacrifício, ervas amargas e pão sem fermento. Isso é Páscoa. É assim que nasce a história da Páscoa. Por que isso? Porque naquela noite, eu vou só ler até aqui, só vou te contar isso. Naquela noite, o anjo da morte, diga o anjo da morte, iria descer à terra. Visitaria a terra. O anjo da destruição, da morte, visitaria a terra. E mataria todos os primogênitos da terra, a 10ª praga, contra o Egito e Faraó. Todos os primogênitos iriam morrer naquela noite. Era uma noite de juízo, diga juízo, uma noite de juízo na terra. Imagina o desespero das famílias. Deus falou isso a Moisés. Será dia de juízo e todos os primogênitos da terra serão mortos nessa noite. Mas aqueles que tiverem um cordeirinho do povo de Israel, que tiver um cordeirinho de um ano e pouco, que foi cuidado, ele vai ser sacrificado e o sangue dele vai ser colocado nos umbrais da porta. O anjo da morte tem uma ordem que ele deve seguir. Ele não pode entrar em todas as casas. A casa que tiver a marca do sangue, ele não poderá entrar. Diga, a casa que tiver a marca do sangue, o anjo da morte não vai entrar. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Essa é a origem bíblica da Páscoa. É isso que aconteceu. Eu pergunto, isso tem alguma coisa a ver com coelhinho de chocolate? Nada. Absolutamente nada. Essa é a Páscoa do Velho Testamento. Naquela noite, Israel celebraria a Páscoa no Egito. Como sinal, eu vou explicar agora o que significava para eles. Aquela noite, Deus estava
já tinha decidido libertar Israel do jugo de Faraó do Egito. Diga assim: Páscoa tem sentido de sacrifício e celebração da libertação. Israel não seria mais escravo agora do Egito, nem de Faraó. Eles sairiam de lá. Nenhum primogênito de Israel morreu. A morte não entrou na casa dos israelitas naquela noite. Imagina, sabe, eu fico pensando a cena. No meio das famílias do Egito. O desespero no meio dessas famílias. Alguém olha, o menino era saudável, tinha 5 anos. E agora nessa noite o pai olha, esse menino está morto, o desespero. Mas ele sai gritando de casa e o vizinho também está gritando porque o primogênito também morreu. E a morte se espalha por todos os lares do Egito. Porém, para os filhos de Deus, o anjo da morte não pôde fazer nada. Diga, ele não fez nada. Porque havia um sinal de sangue. Não havia chocolate na casa, não havia coelho na casa, mas na porta havia um sinal de sangue. Isso é Páscoa. Eles estavam celebrando, andando naquilo que Deus havia prometido para eles. Páscoa significa passar ou saltar por cima, pular além da marca ou poupar. Isso é Páscoa. O anjo poupou aquelas famílias, o anjo passou por cima daquela marca, o anjo não visitou aquela casa por causa de um cordeiro que foi morto, que ele apontava para a pessoa de Jesus Cristo. O cordeiro substituiu a criança que ia morrer naquela noite. Deus ordenou que esse sinal fosse colocado naquela casa. Depois Jesus, ele vai derramar o sangue dele por nós. Nós não podemos, portanto, denegrir a importância de tão grande sacrifício, cujo sangue foi aspergido, não nas portas simplesmente de algumas casas, mas agora, nos nossos dias, esse sangue foi aspergido dentro do nosso coração. Nós não podemos, irmãos, misturar as coisas. Isaías 50, verso 5. Capítulo 5, verso 21 e 22, ele diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, dos que fazem das trevas luz e da luz as trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Páscoa não é chocolate, diga bem forte. Não é chocolate. O que é então a Páscoa no Novo Testamento? João 1:29, quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Êxodo era um cordeiro filho de uma ovelha, mas agora Jesus é aquele que substitui esse cordeiro, e é o Filho de Deus que vai ser imolado por mim e por você, para que os nossos pecados sejam perdoados. Aqui nós vamos ver uma outra palavra que cabe dentro do contexto de Páscoa, que é substituição. Diga essa palavra se você pode. Substituição. Diga de novo, eu quero que você grave, substituição. E agora diga outra palavra, terceirização. Terceirização nós conhecemos bem, foi aprovada uma lei esses dias de terceirização. Substituição e terceirização são duas coisas bem interessantes. Você conhece alguém que quando alguma coisa dá errado na vida dele, ele culpa os outros? Você conhece alguém assim? Você já viu alguém assim? Eu tenho observado que é uma moda de terceirização na sociedade. Terceirização.
Quando eu vou, atendo bastante pessoas e eu atendo casais. Quando o casal está em crise, eles usam muito a terceirização. Quando eles vêm falar comigo, eles chegam e falam assim: pastor, nós estamos com um problema sério no casamento. Aí, como eu sou educado, eu falo: a irmã fala primeiro. E eu falo: irmã, qual é o problema no casamento? Pastor, é ele. Ele é o problema, pastor. Aí eu ouço, ela argumenta lá: ele é o problema. Isso é terceirização. É moda terceirização. É moda. Aí eu vou ouvir ele: fala agora, irmão, qual que é o problema do casamento? Pastor, é ela o problema. Você já viu o jogo de ping-pong? É assim. Às vezes você precisa, se você é um empresário, você precisa corrigir alguém lá no trabalho. Aí você chama aquela pessoa e fala assim: por que você está fazendo isso aqui errado? O que a pessoa diz? Isso não é culpa minha. Se é um gerente, ele diz: eu mandei fazer, mas não fizeram. Aí você vai lá falar com o empregado, ele diz: não, é o gerente que não sabe, ele não explicou nada direito. Há uma terceirização generalizada. Quando a gente reclama no trânsito, a gente nunca reclama por causa da gente, é sempre por causa dos outros. Foi esse abençoado que entrou na minha frente. Não tem nada a ver com você. A gente terceiriza. Quando a gente murmura, que a gente está nessa transformação de murmuração, é típico da terceirização emocional. Ah, é por causa de fulano. Se fulano não tivesse aqui, eu não estava irritado. Eu estava indo bem. 2 meses no meu jejum de não murmurar, estava indo bem, mas essa semana aconteceu uma tragédia. Pensa 60 dias sem reclamar de nada, irmão, tudo sem ouvir uma reclamação. Pensa num negócio bom. Mas eu fui viajar essa semana e eu precisei usar o Google Maps para ir em um determinado lugar. E aí, a abençoada da moça lá que fala, não quis falar. Eu falei: mas você precisa falar, porque eu não consigo dirigir e olhar ao mesmo tempo, né? O homem só consegue fazer uma coisa bem feita. Mulher faz 4, 5, mas o homem faz uma coisa e a mulher não fala. Eu estava em Guaratuba, ia fazer uma visita para um discípulo, daí tinha umas curvinhas assim. Sabe aquelas curvinhas, vai para lá, vai para cá, você olha aquilo ali, você olha, e não dava certo, não combinava, aí era para um lado, eu fui para o outro. Aí começou, retorna, eu falei: que retorna? Pensa numa coisa sem sentido, irmão, que retorna? Por que você não fala? Faz sentido? Não faz sentido. Mas eu estava terceirizando a situação para aquela maquininha lá. Quando, na verdade, o problema estava onde? No que estava atrás da maquininha. O que eu deveria ter feito? Me ajuda aí. O que eu deveria ter feito? Me ajuda. O que eu deveria ter feito? Não ouvi. Você fala para estar no hospital? Não ouço. O que é mesmo? Me fala um só de uma vez para eu ouvir. Pegar um táxi. Você deve ser taxista ou deve ter frota, né? Eu vou descer. Não, estou brincando. É uma boa ideia. Mas eu estava sem dinheiro, né? Não dava para pagar táxi assim, só tinha cartão. Não dá, não quero pagar táxi. Outra coisa que eu podia ter feito: pedir informação é antigo, não é verdade? Eu sou moderno, essa coisa de parar lá e ficar: não vou fazer isso, irmão. Eu fazia isso antigamente, parar no posto, aonde é? Aí explica, vai para lá, você fica falando sozinho. Agora dobra aqui, vai. Não, agora eu estou moderno, eu tenho outra coisa. Eu devia ter parado. Eu devia ter parado e olhado com atenção. Simples, estava ali, o mapa estava ali, era só olhar com atenção, mas né, o carro movendo não deu para fazer, mas eu deveria ter parado. Se eu tivesse parado, sentado, deixa eu ver aqui, fala para lá, é legal, tá certo. Teria chegado, não teria resmungado, não teria terceirizado o negócio e passado o ridículo e ter que vir aqui contar para vocês esse negócio hoje. Quanta coisa a gente terceiriza. Quanta culpa a gente terceiriza.
A culpa é do outro. A gente terceiriza na família. Quanta gente terceirizando as coisas lá na família. Eu ouvi, isso aqui não tem nada a ver para esse lado, eu vou olhar para cá. Esses dias, um tempo atrás, eu tenho um amigo, e a gente foi fazer uma conferência, e aí estava calor no lugar que a gente estava, ele tirou a camisa, estava com shorts, tirou a camisa, aí ele olhou, falou, não é possível, ele falou, não é possível, ele não estava falando comigo, eu falei, o que você está falando? Ele falou, não é possível, olha o barrigão que eu estou. Aí ele pegou assim e falou, olha esses pneuzão aqui, olha esse negócio. Eu falei, quem que fez isso? Ele falou, são esses hambúrgueres que faz isso na gente. Essas batatas fritas, Coca-Cola que faz isso na gente. Ele falou, eu não suporto isso. Tanta gente, não vou olhar para cá, tanta gente terceiriza as coisas, irmão. Mas a Páscoa não fala de terceirização, a Páscoa fala de substituição, é diferente. João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está apontando para Jesus e disse, vocês não terão mais que pegar um cordeirinho e sacrificar na Páscoa, vocês não terão mais que ter sangue na sua casa, haverá uma substituição de cordeiro. Jesus será o sacrifício e fará uma vez para toda a eternidade, para salvar você e a sua casa da visita do anjo da morte, para que não haja morte na sua casa, mas você viva para sempre. Êxodo capítulo 12, fala sobre esta substituição. Em Gênesis 22, verso 6, tem uma história interessante de substituição. E tomou Abrão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abrão, seu pai, e disse, meu pai. Ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, aqui está o fogo, está a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? O menino está seguindo o seu pai, e Abraão diz, olha, nós vamos sacrificar. Nós vamos oferecer para Deus um sacrifício. Isaque sabia que sacrifício precisava ter um cordeiro. Mas agora ele não vê esse cordeiro, ele não sabe o que Abraão, seu pai, estava pensando. Porque provavelmente se Isaque, que era um adolescentinho, soubesse, ele não ficaria com seu pai ali. Papai, se Abraão falasse assim, Isaque, a gente está indo lá, vamos subir ali, vamos fazer um sacrifício, e o cordeiro é você. O que você acha que esse piazinho ia fazer, irmão? A correria, eu pelo menos, não é verdade? Eu correria o máximo que eu pudesse para que papai nunca me pegasse. Mas ele já percebe que não tem um cordeiro ali. Se tem sacrifício, alguém vai morrer. Diga, alguém vai morrer. Todo sacrifício pressupõe a morte de alguém vai morrer. E disse Abraão, Deus proverá para si o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão, meu Deus, você imagina que isso aqui é uma cena bem tranquila? Você imagina que Isaque estava anestesiado? Abraão deu uma anestesia em Isaque. Gente, eu imagino a gritaria dessa hora. Você pensa? Ou você acha que Isaque, seu pai te amarra, pega uma faca e diz, vou te matar. Você ficaria, oh, glória a Deus. Que maravilha, ser morto pelo pai. O que você faria, irmão? Você acha que essa cena é como a gente lê na Bíblia assim? E aí Abraão pegou Isaque, amarrou. Se eu fizesse isso com você, Osnil, como é que você ficaria? Você ia gritar? Gente, eu aprontaria o maior berreiro, para todo mundo ver, saber, meu pai está louco, olha que ele está inventando um negócio desse, ele quer me matar.
Você acha que o pai estava tranquilo? Eu criei você para isso, meu filho. Está gordinho, é a hora. Eu lembro do meu pai matando porco. Quem já viu? Gente, que desespero. Eu era criança, quando eu via meu pai matar porco. Eu ficava, se eu fosse parente do porco, irmão, meu Deus, eu ia fazer alguma coisa. Porque é uma cena muito horrível. E esse pai agora está dizendo, eu amo Abraão. E que homem é esse? Que entrega tem Abraão para Deus? Como pode alguém amar tanto a Deus? E ter um coração tão pronto para obedecer a Deus? Mas no meio de toda essa situação que está acontecendo ali, quando Abraão levanta o cutelo para matar seu filho, bradou o anjo do Senhor e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, Senhor, eu estou aqui fazendo o que o Senhor me mandou. E ele disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que de trás, ou atrás dele, tinha um carneiro, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu no lugar, diga assim, no lugar de Isaque. No lugar de Isaque. Você acha que Isaque tem algum tipo de gratidão por esse carneiro que apareceu para substituí-lo? Com certeza. Isaque olhou para esse cordeiro e disse, obrigado, você salvou minha vida. Você morreu, mas eu estou salvo. Substituição. É a figura da Páscoa no Velho e no Novo Testamento. Aqui, esse cordeiro, nessa tipologia, nessa história, ele significa Cristo no Novo Testamento. A Páscoa, ela nos fala de substituição. Nós não podemos entender a Páscoa sem olhar por essa ótica da substituição. A Páscoa da Bíblia, ela não é doce, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Não há doçura na Páscoa. Êxodo 12:8 diz, naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães asmos com as ervas amargas. Diga, ervas amargas. 1 Coríntios 5, verso 7 diz, alimpai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. As ervas amargas, elas simbolizavam o sofrimento que o povo havia passado. Eu estava olhando em Mateus 27, 48, um pouquinho antes da morte de Jesus sendo crucificado. Um deles, correndo, tomou uma esponja de vinagre, embebedou-a e pôs numa cana e dava-lhe de beber. Diga assim, cálice amargo. Isso é Páscoa. Nossa substituição que Cristo fez foi amargo, foi pesado. Mas por último, isso é mais para o domingo de Páscoa, que vai ser domingo que vem, mas só estou querendo trazer para vocês uma ideia de Páscoa bíblica, de substituição. Por último, a Páscoa do Velho Testamento significava a libertação da escravidão. Diga, libertação da escravidão. Mas no Novo Testamento ela também tem o mesmo significado. É a celebração da nossa liberdade. Mas liberdade de quê? Eu tenho alguns pontos, eu vou citar 2 que eu escolhi para agora de manhã. Do que nós precisamos de libertação? Nós não somos escravos fisicamente falando, não tem ninguém que nos comprou, não há algemas nas nossas mãos, nem marcas de violência no nosso corpo. Precisamos nos libertar de quê? O que nos escraviza? Uma das grandes escravidão do ser humano
uma das grandes escravidões do ser humano, tem apenas duas letras. Duas letras. E ela forma uma palavra que eu denomino como eu, diga eu. Um dos maiores problemas do ser humano não são os outros, é ele mesmo. O ser humano está complicado demais. Demais. Esse eu precisa de libertação. Uma das piores coisas é as pessoas não conseguirem lidar consigo mesmas. Sabe, irmão, eu estava pensando, quanto mais eu sirvo a mim mesmo, pior eu fico. Sabia disso? Quanto mais, repita, quanto mais eu sirvo a mim mesmo, pior eu fico. Uma das piores coisas que um pai e uma mãe pode fazer é dar tudo o que os seus filhos querem. Estou certo ou estou errado? Quanto mais eu sirvo a mim mesmo, as coisas ficam muito mais difíceis. Quanto mais eu faço a minha vontade, pior a coisa fica. E nós vivemos numa sociedade chamada pós-moderna, extremamente hedonista, voltada para o prazer, para a satisfação. Quanto mais as pessoas são servidas, pior a coisa fica. Eu acho que nós vivemos num tempo, eu tenho feito isso na igreja, mas eu tenho considerado muito. Queridos, quanto mais você serve as pessoas, quanto mais você atende as pessoas, o resultado do ser humano tem sido ruim. Nós somos uma igreja, nossa geração é uma igreja evangélica, nossa geração, eu vou usar esse termo, pode ser pesado, mas é uma geração que os crentes são paparicados. Paparicados, você faz de tudo. Você vai no estacionamento, você põe um guarda-chuvinha na cabeça do abençoado. Você treina o pessoal para sorrir, quando chegar já sorri. Não deixa se molhar. Leva até a porta. E aí lá na porta a gente treina uma turma que vem servir, põe terno, se arruma para sorrir, para quando você chegar aqui ser bem recebido. A igreja faz de tudo, como as famílias estão fazendo de tudo pelos seus filhos. Você deixa de comer para dar o melhor para eles. Você deixa de comprar roupa para você, para comprar o tênis de marca para ele. Mas a gratidão parece que não responde ao esforço. Parece que quanto mais você trabalha para servir as pessoas, mais infelizes as pessoas estão. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, como é que nós vamos cuidar dessa sociedade? E para mim a única razão, o único jeito de dar jeito na igreja é levar esse povo a olhar para Jesus. Aí vai dar jeito. Olhar para o sacrifício de Cristo e entender que Páscoa não é chocolate. Páscoa é sacrifício. E servir a Deus tem base nesse sacrifício. Quanto mais eu sirvo a mim mesmo, gente, você não tem ideia. Você me vê aqui no púlpito bonitinho. Não, eu estou pensando. Minha mãe, que sempre quando atende o telefone, fala, meu filhinho, tu tá bonitinho? Meu sobrinho estava lá esses dias, ele tem 13 anos, falou, vó, o tio bonitinho? Ele falou, vó, ele é bonzinho, mas bonitinho. Gente, eu sou complicado. Pensa num ser humano complicado. Se eu der bola,
Eu sou uma pessoa estranha. Eu me ofendo com facilidade, irmão. Pensa numa pessoa que fica triste por qualquer coisa. Hoje eu acordei de manhã, a senhora está lá no encontro. Fui tomar café sozinho, olhei na janela, estava garoando, falei, ai, que dia triste. Pensa numa pessoa assim, falei, aí vai chover, coisa triste, eu aqui sozinho, tomando esse café. Se eu começar a olhar para mim, irmão, meu Deus, que coisa horrível. Cristo em mim, esperança de glória. Mas só comigo, irmão, não dá certo. Eu olho para mim, eu falo, meu Deus, olha só o jeito que eu estou. Vou fazer 60 anos o ano que vem, 60 anos, eu estou acabado. Eu olho para mim e falo, eu vejo esse cara bombado, eu chego perto e falo, Deus, estou... Essa comparação que a gente faz com o outro, isso acaba com a gente. Destrói com a gente. Mas quando eu olho para Cristo, eu falo, estou bem, em Cristo eu estou bem, a esperança para mim. Está tudo bem comigo. Mas quando eu olho para mim, não está legal. O grande inimigo para a gente vencer é a gente mesmo. O temperamento é ruim, eu sou melancólico. Os meus amigos e colegas melancólicos aqui sabem que pessoazinha difícil. Fica inventando coisa onde não tem, irmão. Sofre o que não precisa sofrer. É uma angústia que não precisa ter, mas pensa numa alma angustiada. Se casa, se angustia porque casou. Se não casa, está angustiado porque não casa. Tudo é uma angústia. Sofrimento. O filho chega tarde em casa, você já acha que já está no ML. A mulher foi no cabeleireiro, está demorando, você acha que já arrumou outro. Tudo uma coisa. O filho está com o olho vermelho, dormiu pouco, você já está usando droga. Fala, meu filho, fala, confessa. Uma coisa horrível, você não sabe como lidar com as coisas. É o meu jeito de ser natural, o meu eu é assim. A Thalita e o Anderson, né, minha filha, eles precisaram viajar, foram para a Suíça, ele foi fazer um curso. Eu chego em casa essa semana, né, correndo, trabalhando, chego em casa, vou ligar a televisão, ver alguma notícia. Atentado na Suíça, eu falei, meu Deus, minha filha está lá. Aí eu olhei, eu falei, meu Deus, que cidade da Suíça, onde foi isso? E eu estou sozinho, desesperado. Deixa eu olhar de novo. É na Suécia. Mas Suécia e Suíça para um pai desesperado é tudo a mesma coisa naquelas letrinhas lá. Mas a angústia de um temperamento que te leva a sofrimento. Por isso que eu não posso dar muita atenção para mim. Tem que ser Cristo em mim, esperança da glória. Está tudo bem. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que os temem e os livra. Esse é meu temperamento. Que bom que Cristo deu um jeito nele. Eu preciso ser liberto de mim mesmo. Eu preciso que Cristo viva em mim. Isso vai me dar esperança. Se Cristo viver em mim, aí vai ser legal. Eu vou olhar as coisas da ótica de Cristo. Hoje de manhã está chovendo, falei, ei, glória a Deus, vai ser um dia abençoado, vou ver os irmãos da igreja, vai ser uma bênção. Muda a ótica, porque eu passo a olhar as coisas pela ótica de Cristo. Gosto de falar dos 4 temperamentos, não posso falar. Do colérico, aquele raivoso. Quebra tudo. Bate na mesa. Depois chora que nem criança. Por que eu fui fazer isso? Aquela pessoa briguenta, raivosa, impositiva. Tem que ser do jeito dela. Se não for do jeito dela, acabou a brincadeira. Quanta gente sofrendo com esse temperamento, hein? Perdendo tantas coisas boas. O sanguíneo fala, depois pensa. Quanta gente falando coisas que depois tem que engolir. Fala, por que eu fui falar isso?
Fala demais, o peixe morre pela língua. Quanta gente. E o fleumático parece que morreu e não enterraram, aquele bicho parado. Você não vai se mexer. Para quê? O eu precisa de libertação, eu creio, mais do que nunca nos nossos dias. E eu acho muito interessante o que Paulo fala em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que me substituiu. Querido, uma das coisas mais lindas é você ser substituído por Cristo. Diga, substituído por Cristo. Diga bem bonito. Mais uma vez. Quem aqui já foi substituído por Cristo, hein? Uau! Você está mal, meu. Se você não foi substituído por Cristo, você está mal ainda. Páscoa é ser substituído por Cristo. Gálatas 2:20. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quantos podem dizer aqui, Cristo vive em mim hoje de manhã? Precisa dar uma melhorada? Precisa, mas Cristo vive em mim. Eu já deixei de viver para mim mesmo. Meu viver agora é Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Se Cristo está em você, tem esperança para você, tem esperança para mim. Isso é Páscoa. A minha festa é porque Cristo me substituiu aqui dentro. Isso choca um pouco a gente. Porque muitos de nós somos substituídos por um coelhinho de chocolate. Mas a Páscoa é Cristo substituindo a minha vida. Ele mora dentro de mim. Diga, Ele mora dentro de mim. Eu não tenho um coelhinho dentro de mim. Eu tenho Cristo dentro de mim. Isso é Páscoa. Cristo está aqui. É isso que eu celebro. Isso é Páscoa. Eu consigo ver os sinais de Cristo dentro da minha vida. Você consegue ver? Eu consigo ver. Logo depois daquele episódio lá do Google Maps, eu falei, estou triste. O Cristo que está dentro de mim ficou triste com a minha ação. Mas, Senhor, toma o controle de novo aqui. Assume de novo, eu não quero, eu mesmo, que eu só faço besteira. Mas se o Senhor estiver no controle, vai ser bem legal. Eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um homem melhor, a minha vida vai ser melhor. Eu sou feliz porque tenho a felicidade de Cristo no controle da minha vida. É Ele, Cristo em mim, esperança da glória. Cristo, diga Cristo. Minha Páscoa é Cristo. É por Ele que eu vivo. É para Ele que eu vivo. Isso é Páscoa para mim. Pode comer chocolate? Pode. Mas isso não faz sentido na Páscoa. Páscoa é Cristo em mim. É Cristo mudando a minha vida, transformando meu coração, estabelecendo meus pensamentos, apontando a minha vida para o céu. Eu vou para o céu. Cristo em mim, eu vou para o céu. Eu mesmo fico aqui nessa terra arrumando confusão para todo mundo. Mas Cristo em mim aponta para a eternidade. Isso faz toda a diferença. O segundo ponto que eu queria muito falar com vocês, mas já passei do horário, outro dia eu falo, que eu acho fantástico, que preciso de libertação, nós precisamos, é do mundo. Muito interessante esse conceito de mundo. O mundo tem destruído a vida de tanta gente. Eu não posso te falar, queria muito te falar sobre isso. Queria te falar como o mundo está destruindo. Está começando uma novela na Globo essa semana. Me ajuda, eu estou tentando lembrar o nome de verdade, porque eu vejo propaganda também, mas eu não consigo lembrar o nome da novela que vai ter às 9 da noite. Como é que é o nome? Querer. Não, o poder do querer. O poder do querer. O poder do querer. Gente, você não imagina como o mundo está destruindo a sociedade e as pessoas. A Globo defende o homossexualismo abertamente, todos vocês sabem. A Globo defendeu o divórcio abertamente, propagou isso como estilo de vida. E agora está defendendo a ideologia de gênero como estilo de vida. Esse é o mundo, é sobre isso que eu queria falar com vocês.
Como que a gente vai ficar liberto desse mundo? Se nós estamos nesse mundo, mas como é que a gente vai ficar liberto disso? Esse mundo tem destruído tantas pessoas, irmãos, trazido tanto sofrimento. Quando eu olho, quando eu vejo, quando eu tenho que lidar com isso, com casos de homossexualismo, você não imagina o sofrimento para a pessoa e para a família. O mundo tem trazido destruição. E como que o que Jesus falou em relação a esta libertação do mundo? Ele disse: eu não sou desse mundo. Nós estamos nesse mundo. Mas pensar como o mundo pensa, agir como o mundo age, sem que a gente, olha, eu queria mostrar para você, como eu estou te mostrando, a incoerência da Páscoa em relação à Bíblia. Incoerência total. Mas a gente vai recebendo essas coisas como se elas fizessem parte da vida. Quando você coloca isso à luz da Bíblia, você vê quanta tem sentido uma coisa dessas. E assim, se eu pudesse, um dia talvez eu fale para você um pouquinho sobre o mundo à luz da Bíblia, irmão. As coisas que estão acontecendo, o comportamento das pessoas, o que está acontecendo. Se você quiser saber um pouquinho, estude um pouquinho sobre a era da modernidade. Estude um pouco sobre o homem pós-moderno, como que é esse homem, como que ele age. É impressionante, você vai entender muito o que acontece na sua casa, o que acontece na igreja, o que acontece no trânsito. Eu estava lendo 2 Timóteo capítulo 3, que falam 2 ou 3, Vânia me ajuda aí, acho que é o 2 ou 3, que fala nos últimos dias, como serão os homens. Dá um retrato da sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo. Fala, está escrito ali, nos últimos dias os homens vão ser assim. Eles vão ser amantes de si mesmos, eles serão arrogantes, eles serão desobedientes a pai e mãe. 2 Timóteo capítulo 3. É tão impressionante quando você olha o mundo à luz da Bíblia. Vamos ficar de pé, irmãos, eu queria orar por vocês. Eu estou muito grato hoje de manhã por repartir essa palavra com vocês, por repartir a Bíblia com vocês. Páscoa é passagem. Naquela noite o anjo da morte não pôde entrar na casa dos israelitas, e eles saíram do Egito, e eles foram em direção à terra prometida. Jesus tomou lugar da substituição daquele cordeiro para ser a nossa Páscoa, para que a morte jamais entre na nossa casa e na nossa vida, para que possamos viver e vivermos a vida de Deus. Viver a vida de Deus é uma coisa maravilhosa. Estar em Cristo é uma coisa maravilhosa. Poder vencer a si mesmo é uma coisa extraordinária. Poder viver no mundo, mas não estar debaixo das leis desse mundo, é uma coisa extraordinária. Isso é Páscoa. Jesus veio para fazer isso na nossa vida, nos substituir, para que a gente possa não viver mais a nossa vida, mas que possamos viver a vida dele. Eu não sei se todas as pessoas que eu tenho aqui hoje de manhã, talvez você já recebeu essa substituição de Cristo na sua vida. É quando Deus passa a olhar você através de Cristo. Seus pecados são perdoados, a sua história de escravidão cessa, e você passa a viver a liberdade de Cristo. Feche os seus olhos. Eu preciso te fazer um convite, talvez seja para uma pessoa, não sei. Bom seria que todos aqui hoje já tivessem conhecido a Cristo, recebido a substituição dele nele. Mas se você entendeu isso, precisa, talvez a tua Páscoa ainda é só um coelhinho de chocolate. Mas hoje de manhã você entende que Páscoa não é isso. Páscoa é ser substituído por Cristo. E Ele fez isso lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu por mim e por você. Como aquele cordeirinho lá de antigo Israel no Egito, aquele cordeirinho foi morto para salvar aquela família. Cristo foi morto para salvar você e a sua família. Salvação é compreender e aceitar essa substituição.
dizer: Jesus, eu aceito essa substituição. O Senhor morreu no meu lugar para que eu não tenha que morrer. O Senhor morreu no meu lugar para que eu tenha vida, para que eu possa viver. Eu quero que o Senhor me substitua dentro do meu coração, nas minhas ações, como eu faço, como eu penso, como eu acho. Mas acima de tudo, Senhor, Tu és o meu substituto para a eternidade. Com seus olhos fechados, eu quero te fazer um convite hoje de manhã. Se você entendeu essa palavra de Páscoa, de passagem, de sair da escravidão, do vício, das drogas, do negativismo dentro de você, da incredulidade, do inconformismo com você mesmo, dos pecados que te dominam. Se você entendeu isso nessa manhã e você quer entregar a sua vida a Cristo e dizer: essa é a minha Páscoa, eu quero ter uma Páscoa de verdade. Com seus olhos fechados, eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero fazer uma oração que eu creio que o Espírito Santo vai usar na sua vida. Você vai entender que as minhas palavras são as tuas palavras, que você deve falar diante de Deus com sinceridade, com verdade. Com seus olhos fechados, se você reconhece o sofrimento que você está vivendo, a vida está ruim demais, as coisas não acontecem como você tem planejado, mas hoje você pode olhar chegando a Páscoa, que Jesus morreu por você, para te dar vida e vida em abundância. Com seus olhos fechados, por favor, repita esta oração. Se você fizer de forma bem sincera e verdadeira, que minhas palavras possam ser as suas. Diga assim: Senhor Jesus, hoje de manhã eu cheguei aqui, o Senhor sabe como não estou legal. Senhor, eu estou precisando tanto dessa substituição. Na verdade, Pai, a vida que eu tenho levado é uma escravidão. Está ruim demais, Senhor. Está ruim demais. Eu preciso me entregar a Ti hoje de manhã, Jesus. Eu aceito o Teu sacrifício. Como Isaac lá naquele altar, como Abraão, eles receberam aquele cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Eu sei que a morte me alcançaria de forma espiritual, mas eu aceito o sacrifício de Jesus no meu lugar. O sacrifício de Jesus para perdão dos meus pecados. Eu não consigo pagar pelos pecados que eu cometi, mas eu aceito o perdão de Cristo. Eu quero ter uma Páscoa de verdade, sair desse mundo de escravidão, que me escraviza através do meu eu, através das filosofias e sociologias desse mundo. Eu quero Cristo hoje de manhã. Eu quero que a minha esperança seja Cristo. Eu coloco em Cristo toda a minha esperança.